Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, antes de começar, como sempre, né, pedir para vocês encarecidamente para que vocês se inscrevam no canal, ok? Me dê essa força aí, por gentileza. E como sempre também agradecer as pessoas que já se inscreveram no canal, tá bom? Bem pessoal, chegamos aqui a uma reta final, né, para Loto Fácil no mês de abril. O último concurso já realizado, foi divulgado aqui apenas um ganhador de Londrina, Paraná, se não me falha a memória. Está aqui atrás da tela, mas eu não vou procurar fazer essa conferência, né? Mas aqui é do Paraná. E vamos aqui fechar então o arquivo, né? Que eu coloquei aqui para o mês de abril, ok? Esse arquivo é o último, eu vou estar excluindo da minha pasta de conferência e vou processar um novo arquivo. Não sei se eu vou conseguir deixar processando de hoje para amanhã, vou tentar fazer isso o máximo possível, vou me esforçar para isso. Mas eu ainda pretendo nesse final de semana, até segunda-feira, estar colocando aí para vocês o arquivo, tá bom? Também não sei, eu vou pensar no caso de colocar um arquivo ao invés de com 16 dezenas, colocar com 15 dezenas, tá bom? Não faço a mínima ideia se vai dar mais que 140 mil, se vai dar menos que 140 mil. Eu não faço a mínima ideia sobre isso. Mas vou pensar enquanto isso, enquanto eu trabalho aqui o meu projeto, tá bom? Pessoal, antes de mais nada também eu quero pedir desculpas, né? Teve um rapaz, eu não lembro o nome dele, né? Não sei se foi por ironia ou se foi por. Não tenho como saber disso. Mas ele comentou sobre o barulho do cachorro, tá bom, pessoal? Isso não tem como evitar, tá? Eu gravo de casa, né? Tem minha filha que faz barulho com. Ela faz barulho, ela grita, às vezes o vizinho grita, às vezes o cachorro do vizinho late, às vezes o cachorro daqui também late. Às vezes eu faço com barulho na cadeira, não tenho um escritório, não tenho nada que possa minimizar esses sons, tá bom? Então eu peço desculpas aos vídeos aí que tem alguns latidos de cachorro e alguns barulhos de vozes de pessoas. Ó, por exemplo, a pessoa que acabou de gritar a mãe dela, tá bom? Então eu não tenho como evitar isso, ok? Infelizmente parece ensina, mas às vezes parece que quando a gente começa a gravar as pessoas começam a aparecer, né? Bem pessoal, vamos lá então. Não consegui fechar com chave de ouro aqui. Gostaria muito de ter fechado com chave de ouro. Pelo menos uma aposta com 15 dezenas acertadas nesse arquivo. Para o mês de abril, do momento que eu coloquei, se não me engano, foi no concurso 1497 para o 1498, até o concurso 1505, nós não tivemos desse arquivo aqui, né, nenhuma aposta com 15 dezenas, ok? Mas tivemos sucesso também, por que não? Por exemplo, agora nós temos aqui 88 apostas com 14 acertos. Isso é fantástico, até mesmo pela premiação. Só 196 pessoas que acertaram isso, uma premiação de R$ 3.336,58. O que dá para quem fez apostas com 16 dezenas, R$ 6.953,16. Ok? É uma premiação excelente para quem. É óbvio, né? O máximo é 15 pontos, né? Mas eu entendo também como excelente para quem faz uma aposta com R$ 32 e ganha R$ 6.000. Óbvio que é super gratificante. Eu mesmo queria fazer isso. Tá bom? Vamos lá então. Outro ponto que eu achei também importantíssimo que foi 13 acertos, né? 1.461 apostas. 12 acertos, 9.035 apostas. Ok? Olha a premiação de três tipos de acertos aí. Tem aí. Vai dar aí quase R$ 1.600.000. Ok? De premiação. Óbvio que dizendo com os acertos eu não considero muito. Para quem faz uma única aposta. Tá bom, pessoal? Agora faz o seguinte, vou fazer um resumo, fazer um balanço, né? No seu computador, né? Balanço, o último dia para entregar a declaração de imposto de renda, greve, e vamos fazer aqui o nosso balanço sobre aquela situação, as dicas que eu dei para os jogos da Loto Fácil. Ok? Deixa eu fechar aqui, fechou? Vamos lá.
Bem, pessoal, vou colocar aqui primeiro, vou situar primeiro algumas questões aqui dos erros, daquilo que eu previ nessa planilha aqui, tá bom? E depois eu vou tentar situar aqui alguns acertos, né? Vou procurar mais os erros, depois indo trabalhando com os acertos. Vamos lá. Primeiro, o último concurso, para o concurso 1505, a última dica que eu dei aqui, eu havia comentado com vocês o seguinte: olha, pessoal, fiquem atentos na seguinte situação. No mês de abril, nós tínhamos aí quatro tipos de sequências maiores, ok? Dezenas que saírem na sua sequência. Que são maiores, tá, pessoal? Sempre maiores. No mês de abril, até o 11º concurso, nós tínhamos aí 4 tipos de sequências. Que eram sequências com 4, com 5, com 1 e com 9. Eu havia comentado com vocês, aqui era 5, tá bom? Porque eu não estava com o concurso 1505 aqui, não estava. Eu comentei com vocês o seguinte: olha, pessoal, se vocês analisar os 12 últimos meses, né, contando com o mês de abril, nesse caso, a tendência é que pelo menos poderia sair um outro tipo de sequência aqui, que não fosse uma sequência com 5. Eu errei. Na minha análise aqui eu acabei errando, porque houve uma sequência, que na verdade 2 sequências da... Opa! Tá aqui. Deixa eu copiar aqui. 2 sequências com 5, da forma que eu considero. Então eu considerei aqui, eu considero a dezena 24, 25, da 25 eu pulo para 1. Então vem 1, 2, 3. Só que tem 5 dezenas em sequência. Além disso, eu também tenho aqui a dezena 16, 17, 18, 19 e 20, que são também 5 sequências, tá bom? Deixa eu tirar aqui a barra de fórmula. Não é desnecessário, mas só melhor aqui para mim, tá bom? Então nesse caso eu falei para vocês, eu sugeri que vocês prestassem um pouquinho de atenção e tentar fazer pelo menos uma sequência com 3, que seria o mais provável, né? O concurso 1505, ou então com 7 dezenas, ok? Na verdade aconteceu 2 sequências com 5, elas estão aqui, ó. 2 sequências, sequência maior 5, ela ocorreu 2 vezes. Então, desse ponto eu errei, okay? Então foi um ponto negativo para minha análise. Além disso, eu falei para vocês também, olha, no mês de setembro foi o único mês que a maior sequência saiu 6 vezes. As demais ela ficou entre 5 e 4, né? No mês de janeiro de 2017 aqui, ela saiu 3 vezes a maior sequência, né? Que foram a sequência com 3 e com 4. Nesse caso, no mês de abril, também acabou ocorrendo aqui de sair mais que 5, ficou com 6, saiu 6 vezes a sequência 5, tá bom? Então, foi 2 pontos negativos na minha análise aqui. Essa análise eu só fiz, pessoal, lá no mês para o concurso 1505, ok? Para os demais concursos eu não trabalhei ela. É uma fórmula muito pesada aqui, deixa a planilha muito pesada. Tanto é que eu deleto aqui para facilitar na hora que for fazer as outras análises aqui. Vamos lá então para a sequência mínima, a quantidade de dezenas que sai menos vezes no período, ok? Pela minha análise aqui, eu havia dito que a sequência que poderia sair seria a 5, ou seja, nós tínhamos aqui 10 dezenas, que é a parte maior que eu falei pela análise, e dessa parte ela saiu 9 vezes, a que são mais vezes foi 9, tá? Que é a sequência 5. Então, para cada mês que tenhamos uma aposta, a quantidade máxima de vezes que saiu uma dezena, que foi 10, a quantidade mínima que saiu mais vezes era 9. Então, lá nos primeiros concursos que eu trabalhei com vocês, eu falei isso, eu apresentei isso para vocês e comecei a trabalhar isso.
Esse resultado ele não aconteceu de menor vezes no concurso agora de hoje, concurso 1505. Ele já havia dado essa fugida desse alcance, se não me engano, no concurso 1503. A partir do concurso 1503 já sabíamos que o máximo que ela conseguiria era 4. Aí no concurso de quarta-feira, o concurso 1504, nós já sabemos que o máximo que ela poderia chegar era de 3, que foi o que aconteceu aqui, ó. O máximo que ela chegou foi de 3. Foram as dezenas 6 e a dezena 9. Dezenas nas quais eu comentei com vocês, olha pessoal, eu acredito que vai sair uma delas. Se não sair as duas, pelo menos uma delas eu acredito que saia. Ok? Foi o que eu falei para vocês. Então saiu a dezena 6. Então, também não acertei. Mais uma parte negativa. Um ponto negativo para a minha análise. Eu também disse para vocês o seguinte: sempre que ocorrer um período, a menor dezena que saia, de quantidade, ela pelo menos vai atingir ela vai ser 2 vezes sequência, ou seja, ela sai no concurso A, no próximo concurso ela vai sair também, ok? Pelo menos uma vez isso acontece. Essa análise eu fiz no ano de 2017, ok? Peguei lá a situação, coloquei, joguei uma fórmula lá, busquei a fórmula e me deu essa situação. Nesse caso também, não foi no próprio concurso 1505 que nós descobrimos isso. Já descobrimos isso no concurso 1504, quando vimos que as dezenas 6 e 9, elas não saíram, não foram sorteadas no concurso 1504, porém a dezena 21 ela foi que atingiu aqui. Nós dependíamos de 3 dezenas para atingir esse objetivo. Não foi alcançado só com a dezena 21. Depois no concurso 1505 já sabíamos que não ia acontecer porque ela não tem como sair uma sequência assim direto, né? Então nesse caso também um ponto negativo. Eu entendo esse ponto negativo porque a dezena ela não atingiu o mínimo. Eu entendo o que eu justificaria na minha análise, ok? Então seria mais um ponto negativo, porém eu justificaria isso se fosse um balanço, alguma coisa assim, eu procuraria justificar dessa forma, ok? Vamos lá então agora ao seguinte. Eu disse para vocês o seguinte, olha, pela estatística, pela busca que eu fiz, quando você tem um período que temos 12 concursos, perdão pessoal, 12 concursos a ser realizados no mês, a quantidade maior de vezes que ela aconteceu aqui era de 7 vezes, ok? Era 7 vezes que aconteceu, porque eu já estou aqui com o período fechado. Ela estava nessa situação aqui, tá pessoal? Vou deletar aqui. Ela estava nessa situação aqui, ó, 7 vezes, ok? Então eu disse para vocês o seguinte: se pela estatística, por máximo que acontece, embora nós tenhamos aqui 2 vezes ocorreu, 2 meses ocorreram com 9 dezenas, sendo a maior, né? 9 quantidades, né? E uma vez com 11. Em um mês aí ocorreu de ter 11 dezenas sorteadas, quase 100%. Mas a sua maioria ela ocorreu com 10 vezes, ok? Nesse ponto, nesses aspectos, ponto positivo, nós tivemos o período aqui que algumas dezenas aqui, pelo menos uma dezena, ela ia sair com 10 vezes, e ela saiu, ela não passou, não ficou, ela atingiu o objetivo que foi de 10, que essa informação aqui é a probabilidade máxima. Essa situação aqui, então, ela atingiu, ok? Então foi um ponto positivo. Dentro desse ponto positivo, eu formei o seguinte, olha, se trabalhando a dezena com a possibilidade de 10 vezes sorteadas num período, ela tende a atingir esse objetivo aqui, que é o maior. Ou seja, apenas uma das 25 dezenas, ela costuma atingir 10, o máximo, né, que seria 10 vezes, ok? Quando chegou já no concurso 1504, nós ficamos com 5 dezenas com essa possibilidade de chegar a 10,
ok? De atingir 10, a quantidade de 10 vezes no período. Nós tínhamos a dezena 1, 7, 12, 17 e 18. Nós tínhamos essas 5 dezenas aqui que eram prováveis, ok? Aí eu comentei com vocês, olha, vamos pensar no lado lá das primeiras, das 4 primeiras dezenas, que elas estavam nessa situação aqui, ó. 5, 7, 12 e 17. Eu não teria como atingir o objetivo de ter apenas uma dezena, porque a possibilidade grande, haver uma possibilidade grande de você ter pelo menos mais que 2 dezenas sorteadas, mais que 2 dezenas, pelo menos, com 10, que atingisse a quantidade de 10 vezes no período, de sorteio no período. Então, se eu pegar aqui entre uma, como eu falo, que normalmente entre uma ou 2 dezenas se repetem, quando você pega as 4 primeiras dezenas repetidas, que eram as 1, 7, 12, 17, normalmente entre uma ou 2 delas costumam sair. Então saíram aqui a 1, a 7 e a 17. A 12 ela não saiu, ok? Eu estava contando que 2 dezenas poderiam sair, e eu contei entre 2 e 3 dezenas, mas eu contei entre 2 e 3 dezenas para que atingissem a quantidade máxima de 10. Então, se você pegasse aí pelo menos 2 dezenas que teria grande probabilidade de saída, entre as dezenas 1, 7, 12 e 17, que vocês pegassem 2 dezenas, a probabilidade da dezena 18 poderia sair seria grande. Se vocês pegassem 3 dezenas delas, a probabilidade da dezena 18 cairia. Ok? Então eu estava estimando que 3 dezenas atingiria a meta de 10 quantidades, 10 vezes sorteadas no período. Nesse caso, eu já estava descartando essa possibilidade de ter 7, e eu já estava trabalhando com essa possibilidade aqui, ó. Ok? Eu já estava trabalhando com essa possibilidade de pelo menos 3 dezenas. Isso foi o que eu falei lá no vídeo anterior. Tá bom? Nesse caso, ele foi além do que eu estimei. Ela foi nessa situação aqui, ó. Então nós tínhamos aqui 2, ok? Vou voltar lá, vou apagar a dezena, tá? A poça, para vocês verem. Nós estávamos nesse status aqui, ó. Concurso 1504. Tínhamos 2, e aqui eu tinha 7, aqui eu tinha 2, e aqui eu tinha a dezena menor, aqui eu tinha uma, né? Que foi a maior 3, tá bom? Então, voltando lá à situação, vou voltar aqui a aposta. Então, aumentou aqui para 8, aqui para 3 e aqui foi para 2, ok? Então, nesse caso, eu atingi a meta, que foi de 10, ok? No começo, eu estava trabalhando que chegasse apenas uma dezena, ok? E depois eu comecei a trabalhar um limite para até 3 dezenas. Já comecei a descartar até com 2, pela quantidade. Porque eu imaginava que de 2 a 3 dezenas aqui poderiam sair, né? No caso, só saiu a 12, que continuou com 9. Não atingiu os 10, a quantidade, e ficou com 9. Então, um ponto positivo para que eu atingisse a meta de 10, e um ponto negativo porque eu estimava que pelo menos 3, até o final, tá? Isso foi no concurso anterior, para o concurso 1505, análise para o concurso 1505, que ela chegaria aqui até 3, né? E na verdade foi 4, ok? Essas foram as análises que eu fiz a maioria das análises que eu fiz a partir do momento que eu coloquei essa planilha, que comecei a divulgar essa planilha para vocês. Então, o que eu vejo de positivo aqui, embora não tenha atingido a meta que foi de 5, uma quantidade mínima, eu entendo ser satisfatório, ok? Porque eu tenho uma margem. Eu tenho uma margem, eu já consigo ter uma margem para estipular a questão. O que vai acontecer aqui, por exemplo? Eu vou pegar o concurso o mês de maio aqui, tá, pessoal? Eu não tenho nada do mês de maio, certo? No mês de maio, eu tenho estipulado aqui que tenha 13 concursos a ser realizados no mês de maio. Porque o próximo concurso, quando você olha lá no site, ele já está colocando aqui para o dia 3 de maio, que é quarta-feira, ok?
não haverá concurso na segunda nem na terça. Então ele teria que ter 14 dezenas, 14 concursos. Né? Como não tem o 1º de maio, não tem o concurso do dia 1º, ele vai ficar com 3 concursos apenas, com 13 concursos apenas, ok? Então se eu traçar aqui que eu 13 concursos e fazer o mesmo trabalho que eu fiz para o mês de abril, eu vou ter uma situação seguinte, ó, tem 23 meses, em 23 períodos. Pessoal, lembrando que eu estou contando a partir de fevereiro de 2012. Eu tenho 23 meses aqui que ocorreram de ter 11 dezenas. Então eu já começo a trabalhar essa meta aqui, ó. Eu tenho como trabalhar uma margem, fazer uma margem máxima e mínima. Eu tenho um norte para seguir, né? Eu tenho como ter um norte para poder seguir essa situação. Então já consigo trabalhar a seguinte situação. Olha, eu posso chegar aqui a 13, a 11, ok? 12 eu também posso chegar, mas há uma distância tão grande entre uma quantidade e outra, ok? E eu também posso chegar a 10, que também é uma distância maior ainda, né? E com 13, 100%, só aconteceu isso uma vez, né? Se não me engano, foi no mês de janeiro que aconteceu isso. Foi no mês de janeiro de 2017 que eu tive 100% aqui. Ó, foi mês de janeiro mesmo, ó, 100% que eu tive de sorteio. Que foi a dezena 24, se não me falha a memória. Ok? Então nessa situação aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o meu máximo, que é 11. Então já vai me trazer aqui, ó, tem uma quantidade máxima de 11, ok? E se eu tiver uma quantidade de 11, qual é a quantidade maior de vezes que aconteceu? Apenas uma, ok? Podendo ser duas também, numa diferença não tão grande em relação à quantidade de vezes que uma dezena pode ser sorteada, ok? Então eu vou trabalhar sempre com o meu maior. Olha, se eu trabalhar com 13 aqui, que é o período, eu vou ter uma média de 11, uma probabilidade maior, né, de 11 dezenas ser sorteadas no período. Considerando 11 dezenas sorteadas no período, 11 vezes sorteadas no período, eu vou ter uma probabilidade de apenas uma dezena também de ser sorteada, ok? Eu vou ter a probabilidade de ter uma dezena apenas. E se eu trabalhar o mínimo dela, eu vou ter aqui entre 4 e 5, ok? Então a minha probabilidade mínima de quantidade, ela vai ser entre 4 e 5. Por que ele me trouxe 4? Porque na hora que eu faço a busca aqui na minha fórmula, ele vai buscar a primeira situação que tem lá. Ok? Então por isso que ele está me trazendo como 4. Então nesse caso eu vou ficar entre 4 e 5 como mínimo. Eu já tenho o norte. Ok? Então já consigo traçar o norte da probabilidade de sorteios. Ok? Vou voltar aqui para o mês de abril. E vamos começar a trabalhar então a situação. Olha, embora eu esteja mudando de período, ok? Que eu esteja mudando de período, mas uma coisa eu já tenho na minha cabeça. Essas 4 dezenas, 1, 7, 11 e 14, eu posso já trabalhar a questão dela, que eu posso pegar pelo menos lá de 1 a 2 dezenas, eu posso trabalhar que provavelmente elas vão sair, ok? Então já minha primeira situação, lá no mês de janeiro, no primeiro mês de maio, primeiro concurso de maio, eu já consigo trabalhar essas 4 dezenas aqui para o próximo concurso. Aí eu vou pegar aqui a outra situação, que eu tenho, que eu chamo de segundo aqui, que é a segunda fase. A dezena 19, ela também tem uma possibilidade de saída, ok? Ela é a dezena que foi repetida também, ok? Então houve uma repetição com a dezena 19. Então eu consigo trabalhar aqui, mesmo estando num período diferente, a probabilidade de você ter um acerto ou não. Vamos pensar então, por exemplo, na dezena 6, como exemplo. Ela não saiu repetida no concurso no mês de abril. Provavelmente ela vai poder ela tem uma tendência maior de saída já na sequência para o mês de maio, ok? Eu tenho essa possibilidade. Quando eu começar a trabalhar o mês de maio, eu já tenho uma probabilidade grande
eu vou ter uma probabilidade grande entre dessas 4 dezenas aqui, ela já será a maior dezena lá do mês que vai sair no mês de maio. Ok? Então, por que eu consigo trabalhar isso? Porque normalmente as primeiras dezenas que saem, quando você pega as primeiras dezenas que saem, vocês vão ver. Isso eu fiz, não vou dizer para vocês que eu tive a grande preocupação de analisar isso. Depois eu posso confirmar para vocês. Mas normalmente uma delas é que vai sair a maior. Ok? Normalmente uma delas é que sai a maior. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. A única dica que eu vou dar para vocês, quando chegar no concurso o 1506, eu não sei se eu vou conseguir dar dicas. Se o formulário meu estiver pronto, que eu estou passando isso para o formulário para trabalhar as margens e tudo mais, se estiver pronto eu vou passar para vocês. Se não estiver pronto eu só vou fazer a conferência, tá bom? Acredito que amanhã ou no domingo, amanhã ou domingo, eu acredito que eu consiga colocar o arquivo para vocês. Vou pensar hoje como que eu vou fazer. Se for caso amanhã à noite, ou então no domingo pela manhã, eu tento colocar para vocês aí o arquivo para o mês de maio, tá bom? Vou trabalhar isso numa questão de ser com 5, com 15 dezenas ou com 16. Acredito que seja com 15, tá bom? Porque eu já consigo trabalhar também o meu processo da projeção com o formulário. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Um bom feriado aí prolongado para vocês, né? E que todos fiquem com Deus, tá bom? Até mais.